agora, patente de micro-organismos vivos aumenta o debate então sobre biodiversidade do Brasil. Tema para análise agora de Alexandre Trinhaim, especialista em propriedade intelectual. Boa noite, muito bem-vindo, Alexandre. Obrigado, Simone. Boa noite. Boa Tema noite. interessante esse, né? Pois é. Essa discussão tá surgindo agora, Simone, porque o contexto do país também está mudando, né? O que que significa patente de micro-organismo? O Brasil permite patente de micro-organismo ou não, né? Atualmente, a legislação brasileira, a Lei 9279 de propriedade intelectual, ela só permite que você peça patente das alterações genéticas em micro-organismos, só das alterações genéticas e seus subprodutos. Você não pode pedir a patente do micro-organismo em si. Por quê? Porque o Brasil trata a descoberta de um micro-organismo, ou qualquer descoberta científica, né, como sendo um patrimônio da humanidade, portanto ele não é passível de patente. É um entendimento que a lei tem, e muitos países ainda têm esse entendimento também. Isso é igual em todos os países? Não. Existem cerca de 42 países que permitem a, a patente vai parcial ou total de micro-organismos. Desses aí, um total de 25 países permite a patente de micro-organismos totalmente, por exemplo, Estados Unidos permite, Japão, Alemanha. Aqui na América do Sul, a gente tem o Chile e a Argentina que permitem a patente de micro-organismos. O Brasil não, né? A Colômbia não, e muitos países aí da América Central também não. Por exemplo, a Costa Rica. E aí o que acontece, né? A Costa Rica é um exemplo interessante. Eles têm um pouco mais de 0,5% da totalidade de terras do globo e 6,5% aproximadamente da biodiversidade do mundo. O Brasil detém cerca de 23% da biodiversidade do planeta, né? Então, esses países que possuem uma biodiversidade muito grande são um centro de pesquisa a céu aberto, tem muito conhecimento acumulado tradicional. Aí a gente entra numa outra discussão que é o seguinte: aquele conhecimento tradicional que os índios conhecem por gerações, né? Exemplos disso, aquele veneno que o pessoal colocava na ponta das flechas, né? Que os índios colocavam na ponta das flechas, usado para caçar, que era acabou derivando para um subproduto conhecido como estricnina. Né? Esse produto, esse extrato vegetal que eles colocavam na ponta das flechas, era conhecido como curare. E assim, existe um conhecimento para raspar a folha, a casca de um vegetal, de uma espécie, né, que é Strychnus, e que deu origem ao nome depois estricnina. Esse conhecimento passado dos indígenas para pesquisadores, de laboratórios, acabou se transformando num conhecimento patenteado fora do Brasil. Isso acontece com muitos países que não controlam aquele conhecimento tradicional e não documentam isso. A Índia passou por uma situação semelhante com um produto dela bastante conhecido também no mercado, mas eles conseguiram derrubar uma patente nos Estados Unidos, obtendo um documento de séculos atrás, muito antigo, um documento quase milenar, que comprovava a elaboração daquele produto há séculos atrás. Com a documentação, esse é o grande problema. Para você derrubar uma patente, você precisa provar que o conhecimento estava documentado. Esse é mais ou menos o padrão internacional de entendimento. Se você tem um conhecimento tácito, que está na cabeça e na cultura popular e não está devidamente documentado, você não consegue provar a anterioridade de uma patente. Então, o que acontece? A gente tem aqui dois mundos. Um é documentar o nosso conhecimento tradicional, aquilo que o povo conhece, deixar isso documentado numa base para consulta, para impedir que se patenteie aquilo que é de conhecimento cultural, não só no Brasil, mas em vários países, na Índia. A Índia e a China já estão fazendo isso, documentando o seu conhecimento tradicional, e o Brasil está começando a fazer isso também, por ter aderido agora recentemente, esse ano, ao Tratado de Budapeste, e começar a tratar essas questões envolvendo biodiversidade. Então, essa é uma primeira questão: como documentar e evitar que nasçam patentes indevidas, patenteando conhecimento que é obtido por tradições já conhecidas e alguém vai se apropriar disso. O segundo ponto é aquele objeto de pesquisa, Simone. Esse é bem interessante, né? Por quê? No passado, o Brasil não permitia a patente. É interessante que o Brasil não permitisse a patente de micro-organismos aqui, por quê?
porque a gente estava atrasado em termos tecnológicos, né? Na década de 70, a gente estava atrasado em termos tecnológicos, no início do século 21 também, mesmo nos anos 2000, a Embrapa não tinha o conhecimento que ela tem hoje, as universidades brasileiras não tinham acumulado o conhecimento que tem hoje sobre biotecnologia. O que aconteceu? À medida em que muito dinheiro e tempo foi investido, hoje a Embrapa, por exemplo, é a detentora de muito conhecimento, envolvendo a descoberta de micro-organismos novos, até utilizados em bioinsumos, né? Bioinsumos são aqueles fertilizantes que não usam compostos químicos totalmente, eles usam micro-organismos para proteger a plantação de agressões, de pragas, de doenças. Então, esse conhecimento acumulado fica complicado de você proteger quando não se permite patentear micro-organismos. Então, o que acontece? Fica desconfortável você revelar o seu conhecimento, publicar isso, sob pena de outros países se apropriarem desse conhecimento e patentearem esses micro-organismos em outros países onde isso é aceito. Ou seja, eles podem literalmente se apropriar de trabalhos de anos e dinheiro de pesquisa investido por órgão público como a Embrapa, patenteando isso em outros países. Então é isso exatamente que está em discussão agora, envolvendo o INPI, que é o órgão responsável por patentes no Brasil, o Ministério do Meio Ambiente também está participando dessa discussão, para poder definir a repartição dos lucros obtidos numa eventual patente de micro-organismos. Supondo que o Brasil venha a permitir a patente de micro-organismos, como é que vai se repartir isso? Quem descobrir primeiro um micro-organismo e a sua respectiva propriedade associada a um produto, a um subproduto, vai poder receber royalties disso daí. E como que vai ser a questão do controle? Hoje, se você permitisse a patente, do jeito que a lei está, se você permite a patente de um micro-organismo, você vai permitir a privatização de um domínio sobre um determinado tipo de vida. E aí, o detentor disso vai poder dizer o que pode ser gerado como subproduto ou não. Isso é a parte delicada da história. Se eu permito a patente, eu dou muito poder para grandes grupos, laboratórios de pesquisa, para eles definirem como é que o mercado vai se comportar. E se eu não permito a patente, eu crio insegurança jurídica que não fomenta a pesquisa, que torna o ambiente desconfortável para investimento em pesquisa e, principalmente, para a atração de investimento para o Brasil. Você entendeu qual que é o âmbito da discussão? Sim, flexibilizar ou não, não é a lei, essa discussão, como você trouxe aí, proteger órgãos, né, de pesquisa, como a Embrapa, que tanto investiu aí em descobertas, né, que ajudam o agronegócio, aqui você citou aí o bioinsumo, ajuda a agricultura brasileira, né? Essa discussão ainda vai longe, né, porque se a gente colocar os dois lados aí dessa balança, né, cada um vai colocar, né, a sua questão. Mas é interessante, Não pode ir muito longe, não pode ir muito longe, Simone, porque o relógio está contando contra a gente, por causa da assinatura do tratado que eu mencionei para você. O Brasil deu um passo muito importante esse ano ao aderir ao Tratado de Budapeste, que estava pendente, essa discussão estava pendente há quase 20 anos, tá? de o Brasil aderir ou não. Ao aderir ao tratado, o Brasil se compromete em fazer a regulamentação interna, em termos de legislação. E aí essas discussões precisam ser colocadas em pauta e o Brasil vai ter que definir. O Brasil também é signatário do Tratado de Nagoya também, que da mesma forma coloca alguns tipos de regras sobre como documentar, como tratar, quais são as diretrizes para poder fazer a elaboração das patentes e fazer o exame dessas patentes também. Então, o Brasil não vai poder adiar demais essa discussão, porque ele firmou um compromisso ao assinar os tratados internacionais. Então, essa discussão ela vai acontecer, deve impactar com certeza na mudança da legislação de propriedade intelectual no Brasil, na Lei 9279 principalmente, e deve criar alguns tipos de registros que a gente enquadra como sui generis, né? Que não são nem marcas, nem patentes, né? E nem direitos autorais, está enquadrado como registro sui generis, na mesma categoria que a gente tem indicação geográfica, que a gente tem topografia de circuito integrado, são tipos de registros bem particulares que se enquadram nessa categoria, e o Brasil vai ter que legislar
a respeito disso, criando essas formas de proteção, até para proteger a sua própria tecnologia, aquilo que é gerado aqui por fomento de órgãos públicos de pesquisa, e para atrair a atenção dos investidores, porque o que acontece? Os grandes investidores acabam indo para os países que permitem esses registros de micro-organismos, em detrimento da escolha do Brasil, que possui uma das maiores, 1/4 da biodiversidade do planeta. Então aqui a gente tem um enorme potencial, um enorme patrimônio. Isso precisa ser levado em cuidado, tem que ser protegido de forma adequada, tem que ser remunerado de forma proporcional aos lucros que propiciar quem descobrir coisas realmente relevantes, e precisa ser separado aquele conhecimento que é detido pelo povo, por uma cultura popular que é dominado e que não está eventualmente documentado. Ele precisa ser totalmente documentado para separar aquilo que é descoberta antiga do que é descoberta nova. E o que for descoberta nova precisa reconhecer aquele pesquisador que investiu tempo naquilo e aquele instituto que financiou aquela pesquisa. As coisas precisam ser justas, né, Simone? Discussão pela frente ainda. Alexandre, muito obrigada pela tua análise hoje aqui com a gente, nessa sexta-feira. Uma boa noite e um excelente fim de semana, e a gente se reencontra na semana que vem com outra análise aí, viu, Alexandre? Obrigada. Combinado. Até sexta. Obrigado, Simone. Tchau, tchau. Até.